Meus irmãos, continuando então, Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o filho do homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, esse texto é um texto que ainda está dentro da seção que fala da superioridade de Jesus sobre os anjos. Essa superioridade, o autor aos Hebreus vai trabalhar até o versículo 18. A divisão maior desse texto seria do versículo 5 até o versículo 18. E eu acho interessante um título que um autor deu para essa sessão. Ele chama essa sessão de O Caminho para a Glória. Então, no comentário dele, ele separou essa sessão do 5 ao 18 de O Caminho para a Glória. Eu acho muito boa esse título, porque parece que é justamente isso que o autor aos Hebreus está tratando, mostrando que o caminho para a glória do povo de Deus está em Cristo Jesus. E que se não for Jesus Cristo, o homem não alcançará a glória prometida pelo Pai e herdará o novo céu e nova terra. Então, eu quero separar os 5 a 18, trabalhando essa sessão maior em duas subseções. Hoje do versículo 5 ao 9 e semana que vem do versículo 10 ao versículo 18. Se o todo é o caminho para a glória, hoje eu quero trabalhar a seguinte ideia: o caminho para a glória só é disponível porque Jesus se fez homem. A gente só herda a glória porque Cristo se fez homem. Começando aí a discussão sobre o texto, nós veremos aí no versículo 5 que o autor aos Hebreus diz que os anjos não dominarão o novo mundo. Então, no versículo 5 diz lá: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. É interessante porque o homem foi criado para dominar. O homem foi criado para exercer domínio sobre a criação. E por ser imagem e semelhança de Deus, Deus o criou para que ele dominasse sobre toda a criação, sobre toda a espécie. O problema é que o homem pecou. E quando ele peca, o homem perde a capacidade de exercer plenamente o seu domínio. Não é que ele não exerce o domínio. Agora ele exerce mal o domínio, ou às vezes ele não exerce. Então, por exemplo, quando o homem acaba poluindo o meio ambiente, é um jeito errado de exercer domínio sobre o meio ambiente. Ou quando o homem sofre agora com as ervas que nascem no meio da plantação, com a lavoura que tem as pragas. Deus não criou para que isso acontecesse, mas isso acontece por causa do pecado. Então o homem, ele acaba tendo o seu domínio corrompido e acaba tanto pecando e sofrendo com as consequências do pecado no seu domínio. Mas haverá um momento em que esse domínio será reestabelecido. Esse pleno domínio será reestabelecido e esse domínio acontecerá lá no novo céu e nova terra, onde a gente dominará com Jesus por toda a eternidade. Isso é interessante porque aqui o autor aos Hebreus já começa deixando bem claro, então, que esse domínio não pertence aos anjos. Importante aqui a gente dizer umas coisas. Os anjos habitarão no novo céu e nova terra. Todos eles? Não. Só os que se mantiveram fiéis ao Senhor. Então eles irão para o novo céu e nova terra, enquanto os demônios ou os anjos que desobedeceram, eles vão para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade.
Só que no novo céu e nova terra, não são eles os maiorais do novo céu e nova terra. São, junto com o Senhor, os homens criados à imagem e semelhança de Deus para exercer domínio sobre o novo céu e nova terra. Então, o anjo, ele não pode ser visto como o maioral da criação de Deus, ou aquele que exerce domínio sobre a terra ou sobre a criação, a futura criação de Deus. Apesar de poderoso, e nós veremos isso, o anjo não tem esse papel e ele não vai ser o dono do novo céu e nova terra e nem vai sujeitar o mundo do novo céu e nova terra. Isso é importante destacar, então, que apesar de poderosos, colocar esperança em anjo é falho nesse sentido, porque o anjo não vai te trazer domínio sobre aquilo no qual você habitará. E assim você não conseguirá ser a imagem e semelhança de Cristo. Isso é importante porque se o autor aos Hebreus está combatendo essa ideia com os israelitas da época, olha, não bote a sua esperança em anjos. Ele está dizendo, não coloque as suas esperanças nos anjos, porque vocês vão perder, inclusive, no futuro. Porque o que hoje está prometido por vocês, e nós veremos isso através do Filho, se vocês depositarem a sua esperança achando que os anjos farão, os anjos não têm capacidade de fazer o que o Filho de Deus faz. Então, colocar esses anjos como esperança para herdar algo maior, não só um retrocesso, mas também a perca da fé, a perda da salvação, ou ninguém perde salvação, mas apostatar da fé é errar de um modo tão grosseiro que, querendo receber uma bênção que já tem no Filho, acaba perdendo tudo porque depositou a fé no lugar errado, que são anjos, que apesar de poderosos, não têm domínio e nem dominarão o futuro do novo céu e nova terra. Certo, meus irmãos? Então é só para começar aqui, o autor aos Hebreus está mostrando agora uma nova etapa na superioridade de Cristo, que é deixando bem claro, olha, o novo céu e nova terra só é possível pelo Filho de Deus. A salvação prometida, a herança que a gente tanto anseia, só é possível pelo Filho de Deus. E nada além do Filho de Deus é capaz de nos levar ao novo céu e à nova terra. Nada além do Filho de Deus é capaz de nos dar vitória e nos dar domínio sobre o novo céu e nova terra, de modo que nós habitaremos como reis no novo céu e na nova terra. Só uma questão também, que às vezes é levantada em alguns livros teológicos, já é uma questão mais avançada, mas já estou aqui mesmo, vamos trabalhar. Só rapidinho. Alguns livros teológicos colocam que os anjos já habitam o novo céu e a nova terra. Então, eles vão defender que, apesar de não ter domínio, os anjos fiéis, eles já habitam o novo céu e a nova terra com Cristo Jesus. Eu tendo a discordar, achando que essa habitação de anjo no novo céu e nova terra só vai acontecer na volta de Cristo. E assim como ele nos levará para habitar no novo céu e nova terra, ele levará os anjos fiéis também para habitar o novo céu e nova terra. Então, hoje, no novo céu e nova terra, só tem uma pessoa morando lá, que é Jesus, preparando as várias moradas para que no dia certo da volta dele, ele nos conduza, junto com os anjos julgados fiéis, para esse local de habitação eterna, junto dele, do Pai e do Espírito Santo, por toda a eternidade, exercendo domínio sobre o novo céu e nova terra, cumprindo perfeitamente aquilo para o qual nós fomos criados e redimidos, que é cuidar e exercer esse domínio sobre o novo céu e nova terra, como a gente vai falar agora. Continuando então, versículos 6 a 8, a gente vê que não são os anjos que dominarão o novo mundo, mas são os homens que dominarão o novo mundo. E é interessante como o autor aos Hebreus começa aqui citando o Salmo 8, versículo 4 a versículo 6. Então, do versículo 6 a 8, ele vai citar o Salmo 8, versículo 4 a versículo 6. E eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu vou ler de novo aqui o Hebreus,
E alguém, por favor, já deixa aberto aí, pode ser outra versão, não tem problema. Já deixa aberto aí em Hebreus 2, Salmo 8, 4 a 6, para que você leia para mim assim que eu terminar Hebreus 2, 6 a 8. Antes alguém em determinado lugar deu pleno testemunho dizendo, aqui é o autor aos Hebreus chamando o testemunho do Antigo Testamento. Então ele não cita onde, mas ele cita, alguém disse o seguinte, e vai citar. Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Quem está com o salmo aberto aí, por favor, pode ler. Então você vê aí que tem seres celestiais, só que uma possível tradução aí também é menor que Deus. Então, é mais uma vez aqui aquele uso que a gente falou lá na aula de contexto que o autor aos Hebreus faz da Septuaginta e não da Bíblia hebraica. A Septuaginta vai falar de anjo, e aqui o autor aos Hebreus vai citar anjo, e vai trazer anjo aí para trabalhar aí essa ideia de que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Mesmo assim, todas as coisas foram sujeitas aos pés dos homens, mas ainda não em plenitude. Isso é interessante porque se você for comparar o poder de um homem com um anjo, o anjo tem muito mais poder do que um homem. Se sair na porrada um homem e um anjo, o anjo vai ganhar, porque o anjo é mais poderoso. Só que Deus constituiu o homem para que o homem dominasse sobre a criação e não os anjos. E isso é importante porque é o homem, quando é redimido, que vai exercer domínio sobre a criação redimida de Deus. Ainda que não de modo pleno, mas você já desfruta um pouco do novo céu e nova terra já nessa vida. E esse é o interessante da tensão que existe entre o já e o ainda não. E essa é uma tensão que existe em todo o Novo Testamento. Em Cristo nós já temos o domínio sobre todas as coisas, só que ainda não plenamente. Então nós já desfrutamos desse domínio sobre a criação, de modo que nós somos embaixadores de Cristo na criação, então nós temos que cuidar da criação de Deus e nós temos que cuidar também daquilo que aonde estamos vivendo, e faz parte esse cuidado do nosso chamado, só que a gente ainda não desfruta de pleno domínio sobre a criação, porque ainda a gente luta contra o pecado. Então, mais uma vez, eu sou crente, eu preciso me preocupar com a criação de Deus? Precisa. Porque Deus te chamou para dominar sobre essas coisas, e Deus te deu domínio sobre essas coisas em Cristo Jesus. Só que você não vai ter pleno domínio sobre essa criação ainda, porque você ainda luta contra o seu pecado e contra o pecado que a criação não pecou, tá? Mas as consequências do pecado sobre a criação. E esse pleno domínio, então, só virá no novo céu e na nova terra. Então, o homem em si mesmo não é glorioso. O homem em si mesmo não é nada. Tanto que o autor começa dizendo lá, olha, que é o homem? Que é o homem para que o Senhor se lembre? Que é o homem para que o Senhor visite? Então, o homem por si não tem glória nenhuma, o homem por si não tem poder nenhum, o homem por si é menor do que os anjos, o homem por si, então, é nada. Não tem mérito pessoal, não tem nada que você olhe e fale assim, nossa, vale a pena, hein? Olha fulano, como fulano é bom. Esse daí é poderoso demais, não tem como perder a salvação. Não, o homem não vale R$1. Na fila aí, ninguém vale nada. Por isso que o autor diz, olha, que é o homem? Que é o homem para que o Senhor visite? Que é o homem para que o Senhor guarde, cuide? Isso é menor do que os anjos. Mas, de glória e honra, o Senhor nos coroou. Então, a exaltação do homem, se a gente pode falar assim, a glória do homem, o homem tem sua glória
porque Deus deu essa glória ao homem. De modo que todos os homens, de algum modo, foram criados à imagem e semelhança de Deus, e ainda que não exerçam esse domínio por conta dos seus pecados, mas todos os homens foram chamados para exercer esse domínio. E esse domínio não é feito pelo homem, porque o homem peca contra o Senhor. O homem por si não é nada, mas porque ele é a imagem de Deus. E Deus deu esse domínio ao homem lá na criação, quando entregou para Adão e para Eva. Falou, olha, vocês vão cuidar do jardim, vocês vão dar nome aos animais. Então o homem, porque Deus quis, ele tem em si alguma dignidade. Então, a gente olha para as pessoas na rua, a gente precisa olhar para as pessoas na rua e ver que essas pessoas têm dignidade. Por pior e mais precária que seja a situação delas, elas têm dignidade, não por si mesmas, mas porque Deus as criou com essa dignidade. Não importa a condição social da pessoa. Ah, ele é muito rico, ou ele está lá jogado nas drogas. O olhar não tem que ser esse. O olhar tem que ser de alguém criado por Deus. E criado por Deus com dignidade dada pelo próprio Senhor. Por isso que a nossa visão das pessoas na rua, às vezes eu me pego pensando assim, eu passo, quem vem pela Trabalhadores aqui, quando chega no ecoponto ali, se você der uma batida de olho, você vai ver umas coisas meio grotescas assim, de tão deplorável que fica a condição de vida humana quando se entregue às drogas. E a gente às vezes tem uma tendência de pensar assim, ó, isso daí é bicho, ou isso aí tem que matar, e a melhor solução é exterminar todo mundo, põe todo mundo numa caçamba e joga fora. Só que a gente precisa olhar para essas pessoas como pessoas com dignidade. Não dignidade própria, mas dignidade dada por Deus, porque Deus as criou assim. Então, isso vale não só para elas, mas para qualquer pessoa. E a gente tende a ter uma visão de dar dignidade conforme a gente acha que a pessoa merece ou não. Então, não, é rico, a gente trata bem, faz tudo certinho, bonitinho. Esse aqui é digno da minha atenção, digno dos meus esforços. Mas não é assim que tem que ser a nossa visão. A gente tem que olhar para o ser humano como alguém digno, não por si, independente da condição social, mas porque Deus o fez digno. E a Bíblia diz, Deus derramou, fez menor que os anjos, menos poderoso que os anjos, mas deu glória e honra para esses homens. Então, a gente precisa aprender a olhar para o ser humano como alguém criado por Deus e digno de ser tratado como imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, só para a gente concluir aqui essa sessão, o homem, então, ele já exerce pleno domínio, mas olha que interessante, já exerce domínio, mas o pleno domínio só vem no novo céu e nova terra. Então, de algum modo, o modo como Deus, o propósito da criação de Deus nesse céu e nessa terra não vai se alterar. Por isso que a gente, às vezes eu vejo o pessoal falando, não, porque aqui eu trabalho, lá no céu eu vou descansar. Não vai ser bem assim. Lá no novo céu e nova terra não vai ser o que a gente, anjinho tocando harpa, a gente tocando harpa e cantando lindamente, a eternidade. Não, a gente vai viver uma vida. A gente vai ser uma sociedade perfeita, exercendo pleno domínio, se relacionando perfeitamente com Deus e com as pessoas. Então, o modo pelo qual, ou o modo para o que nós fomos criados, Deus nos criou com um propósito lá, olha, se relacionar com Ele, cuidar do mundo e se relacionar com o próximo através da geração de filhos e assim por diante. No novo céu e nova terra, a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai se relacionar com o novo céu e nova terra através do trabalho, da educação, da cultura. Qual que é a diferença? Que lá não vai ter pecado e nem consequência do pecado. Então, e tudo lá vai nos levar de modo perfeito e pleno à glória de Deus.
Se Deus criou o homem para que ele fosse desenvolvendo essas coisas até chegar à perfeição, agora não. Agora já vai ser tudo perfeito e a gente vai viver essa perfeição por toda a eternidade no dia que não terá fim. E ao contrário também. E no inferno também eu penso que vai ser a ideia do lago de fogo e enxofre, não é que vai ficar todo mundo no caldeirão lá de Deus e rodando lá em sopa de letrinha. Mas é que talvez eles vivam tudo de ruim que nós deveríamos viver aqui pelo pecado, só que a mão de Deus restringe. E a graça comum é Deus restringindo o mal do homem. Pensa, por que o homem não alcança o potencial da sua maldade? Porque o potencial do homem fazer o mal é o mesmo de Satanás. É ilimitado. Porque Deus freia o homem de fazer maldade. Porque Deus levanta, por exemplo, o Estado, quando bem empregado, a polícia, ele às vezes acaba com a criminalidade, ou não acaba, mas oprime de algum modo, para que não tenha mais, reprime para que não exista mais. Então tudo isso é graça de Deus, Deus refreando o mal. Você tira esse freio e larga o homem para viver eternamente, na sua própria maldade, na sua própria iniquidade, só sofrendo a ira de Deus por toda a eternidade, é pior do que fazer a sopa de letrinha e ficar lá rodando Deus no caldeirão, lá rodando todo mundo. Então, essa é uma imagem que a gente precisa ter, e que o autor aos Hebreus nos traz aqui um pouco, dizendo, olha, a gente já exerce algum domínio aqui, mas esse pleno domínio só vai vir no novo céu e nova terra. Então, esperar alguma coisa igual aqui não vai ser totalmente melhor, não tem comparação, não tem. Você tentar imaginar, você vai imaginar errado. Mas não espere essa visão católica que a gente herda às vezes, de achar que o céu é um lugarzinho lá, olha, vamos ficar lá, só os anjinhos, legal, tocando harpa para Deus, aí vai estar, a gente cria até nome para anjo, Azael, não vai ser assim. Mas a gente vai trabalhar, vai ficar cansado? Não, porque cansar é consequência do pecado. Então a gente vai trabalhar do jeito certo, louvar a Deus, todas as nossas obras vão louvar o Senhor. Então por isso que todo o tempo a gente vai estar louvando a Deus. Não vai ficar só o coro lá, então quem não sabe cantar nem vai para o céu, já vai para o inferno mesmo para não atrapalhar o coro. Não vai ter só o coral lá cantando, não, vai ser uma sociedade vivendo para a glória de Deus. Então, a terceira parte é que a glória do homem só é possível porque Jesus Cristo encarnou. Porque Jesus Cristo se fez carne. Porque o Deus assumiu uma nova natureza. E agora ele é o Deus homem. E é isso que o versículo 9 diz, quando ele fala: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, se a gente for olhar bem para o que um judeu pensava na época, o judeu pensava que os anjos, eles dominavam sobre as nações. E eram os anjos que dominavam sobre as nações, e o autor aos Hebreus agora vai estar dizendo, não, quem domina é o Filho de Deus. Quem domina é o Senhor Jesus. E de algum modo essa visão judaica não é totalmente errada assim, porque durante muito tempo a gente vai ver que Satanás ele oprime as nações além de Israel. Então a gente pergunta, por que o evangelho não chegou a tantas nações antes? Por causa dessa opressão que eles sofriam, essa opressão satânica de não permitir que o evangelho chegasse até eles. Claro que é dentro do propósito de Deus, mas Satanás servia como esse opressor das nações. Por isso que quando Jesus vem e prende com a sua vitória Satanás, como Apocalipse diz, agora as nações estão livres dessa opressão e agora elas recebem com mais intensidade o evangelho de Cristo. E esse evangelho agora sai de Israel e propaga de tal modo que você no Brasil, 8.000 quilômetros de Israel, tem o evangelho que chegou boca a boca. Isso é interessante, porque o evangelho não vem de avião. Você não manda o evangelho lá de avião aqui em hebraico e chega aqui, não. Ele vem boca a boca. É aqui, prega ali, leva um pouquinho mais, leva um pouquinho mais, leva um pouquinho mais. Um doido cruzou o Atlântico,
pregou um pouquinho, e até nós isso chega hoje, porque o Evangelho veio boca a boca. Agora o Evangelho chega até nós, e essa vitória que nós temos só é possível por conta do Filho de Deus que se faz homem. Então é interessante que Jesus assume plenamente a natureza humana. E no que tange a natureza humana, Jesus também é menor do que os anjos. Então, a Bíblia, por isso que Hebreus vai dizer assim, aquele que por um pouco feito menor que os anjos, Jesus. Então Jesus, ele é totalmente homem. Tudo que você é como homem, essencialmente homem, Jesus é também. E a única diferença é que ele não pecou como a gente peca. Mas o que a gente passa, Jesus passou. Jesus nasceu, se desenvolveu, dependeu de outras pessoas, dependeu de ar, de água, do cuidar de Deus. Tudo isso Jesus também passou, mesmo sendo o Deus glorioso. Por isso que o fato dele encarnar é um ato de humilhação. Não é ser homem que é ser humilhado, mas é o fato de deixar de ser o rei da glória para ser o servo sofredor que sofre pelo povo e que tem poder para nada. Porque se Deus é o Deus da glória, que conhece cada estrela pelo nome, eu não sei quem já viu, mas se você vê um documentário aí, eles às vezes circulam um quadrante assim no céu e falam, nesse quadrante, que não é nada, tá? Nesse quadrante aqui tem 1 quadrilhão de estrelas. Aí se for fazer em toda a estrela, aí você vê o tamanho do céu. E Deus sabe de todas pelo nome. Ele se faz homem. E com o poder de homem, que é nenhum, para sofrer no lugar dos homens e morrer por todo homem, para que o homem, pela graça de Deus, fosse salvo. Jesus morreu, Jesus se humilhou, Jesus sofreu, Jesus fez a obra que nós não conseguiríamos. E a salvação é comunicada a nós, é transmitida a nós. Essa obra de Cristo é transmitida a nós pela graça de Deus. Por isso que salvação é pela graça. Mas a conquista da salvação foi pela obra de Jesus. A gente herda essa salvação por graça, porque a gente não fez nada para herdar ela. Mas Cristo conquistou ela com muita luta por nós. Não foi algo fácil, simplesmente ele chegou e falou assim, conquistei, está feito, muito obrigado. Não, envolveu sofrimento. Sofrimento esse que nenhum homem vai experimentar. Ninguém sabe o que é sofrer mais do que Jesus sofreu. Porque Jesus sofreu no físico, no espiritual e no psicológico também. Ninguém encarou a ira de Deus tanto quanto Jesus encarou.